Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 27 de julho de 2021. Cumprimentando meu secretário, uma boa noite. Que bom tê-lo de volta. Todos os colegas vereadores, funcionários desta casa e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Correspondências recebidas. Ofício Secretaria de Obras, resposta à indicação 033 de 2021. Arroio dos Ratos, 3 de fevereiro de 2021. Respondendo à indicação de número 33 de 2021 da vereadora Cíntia Jardim, a mesma será encaminhado ao Conselho Municipal de Trânsito. Atenciosamente, Edson Scott Martins, secretário municipal de Obras e Transportes. Respondendo à indicação de número 019 de 2021 do vereador Osmar de Doliche, referente à rua Jacques Paiva Guimarães, a mesma não existe pavimentação, sendo assim, não é possível a instalação de lombada ou qualquer outro tipo de redutor de velocidade. Estamos providenciando a colocação de sinalização vertical, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, CBT, instituída pela Lei Federal de número 9.503, de 1997, nos artigos 94, 95 e 334, complementada pela Resolução do CONTRAN de número 600, de 2016, pois todo e qualquer obstáculo na via deve ser sinalizado vertical e horizontal, não sendo possível em estrada de chão batido, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Edson Scott Martins, secretário municipal de Obras e Transporte. Ofício Secretaria de Obras, resposta à indicação 019 de 2021. Presidente, foi lido junto as duas. As duas? Isso. Indicação 118 de 2021 do vereador Marco. O vereador infracinado, na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário e encaminhada ao Executivo a indicação de número 118 de 2021, a fim de que o Executivo, por intermédio de suas respectivas secretarias, providencie, primeiro, a manutenção da rua Arthur da Costa e Silva, especificamente na altura do número 1532, no que se refere à cratera existente naquela altura da via. O item número 2, a manutenção da rua Marino Franceschi, no que se refere ao escoamento da água. Justificativa. O item número 01 justifica-se pelas péssimas condições da via, que prejudica pedestres e danifica carros. A cratera ali existente interfere e dificulta o trânsito e gera riscos para todos. O item número 2 justifica-se pelo alagamento da via pública em dias de chuva, de modo que a água entra no quintal das pessoas, se tornando impossível transitar a pé e dificultando a saída e ingresso das pessoas em suas residências. Trata-se de medidas que devem ser tomadas em caráter de urgência, pois com o período de chuva a situação se agrava e os moradores vêm sofrendo demasiadamente. Marco Antônio Correia Monteiro, vereador PSD. Coloco em discussão a indicação 118. Com a palavra o vereador Marco. Senhor presidente, colegas, funcionários da casa e a quem estão nos assistindo, uma boa noite. O item número 1 da Arthur Costa e Silva, já faz alguns anos que eu conheço esse buraco aberto
nessa estrada lá da Arthur Costa e Silva. Isso fica próximo ao número 1532. É vergonhoso essa situação. Aquilo ali, assim, ó, nós não estamos falando num buraco normal. Aquilo ali é um buraco que alguns moradores, não vou citar se são todos, estão largando esgoto naquilo ali. E o que eu venho pedir aqui? Que a fiscalização, que alguém dê uma olhada naquilo lá, porque existem outras pessoas que precisam transitar, passar por ali. E está daquela situação, mas isso não estou falando de hoje, nem dessa gestão, nem dessa administração dessa prefeitura agora. Eu estou falando dos nossos prefeitos anterior também, que isso aí já faz anos que está essa situação lá. As pessoas estão fazendo volta para um outro lado da rua, porque nesse local não dá para passar, tem um buraco. Mas nós não estamos falando de um simples buraco. Se alguém puder passar lá e dar uma olhadinha, vão ver que é uma coisa vergonhosa para o nosso município. Então, estou pedindo aos meus colegas, nossos colegas vereadores aqui, o nosso executivo, e ao pessoal da Obras aí, que dê uma olhada para nós lá com carinho naquilo lá. E peço também ao pessoal da fiscalização que cuide, alguém desse órgão aí, que dê uma olhada lá para nós lá, porque acho que está vergonhoso aquilo lá para nós. Segundo itens, essa rua, Marino Franceschi, isso aqui os moradores vieram pedir para mim. Na verdade, assim, o que acontece nessa rua? Essa rua eles têm um problema de encanamento d'água lá, que está tudo entupidos, aqueles canos. Então, o que eles estão pedindo lá para a gente, para o pessoal da Obras também, hein, que vão lá dar uma olhada lá, se precisar colocar algum material, alguma coisa lá, tem que colocar, porque assim as pessoas não estão conseguindo passar dias de chuva. Eu tive até a casa do pessoal lá dando uma olhada, não é um nem duas, são vários moradores lá que estão com o mesmo problema. Cada chuvarada que dá, entra água para dentro do pátio das casas das pessoas, essas pessoas não têm como transitar, porque é uma parte baixa, e tinha uns canos de esgoto ali que escorria aquela água e estão tudo entupido. Estou pedindo ao nosso executivo, eu e meus colegas também, que me ajude aí, que a gente consiga resolver esse problema lá para os moradores lá. Meu muito obrigado. Não havendo manifestações, coloco em votação a indicação número 118. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, e que os discordem, levante-se. A indicação 118 foi aprovada por 5 votos a 0. Coloco em discussão a indicação 119 de 2021, vereador Marco Antônio. O vereador infracinado, na forma regimental, solicita à mesa diretora desta Casa Legislativa que seja levada para apreciação do plenário e encaminhada ao Executivo a indicação de número 119 de 2021, a fim de que o Executivo, por intermédio de suas respectivas secretarias, adote as providências para a retomada do funcionamento do aplicativo para marcação de consultas e exames, bem como dê continuidade à marcação presencial, tendo em vista as falhas apresentadas pelo aplicativo. Justificativa. A questão já foi objeto de requerimento de informações pelas colegas vereadoras Cíntia e Neida, que também receberam queixas e tiveram questionamentos acerca do aplicativo e do procedimento para a marcação de consultas e exames. O pedido se trata de um reforço ao requerimento das colegas e se justifica ante as queixas que venho recebendo, uma vez que o aplicativo vem apresentando problemas, de modo que a marcação só tem sido possível para fisioterapia, estando inoperante para outras especialidades. Somado a isso, existem pessoas idosas sem acesso à internet ou sem um aparelho telefônico adequado, razão pelo qual solicito que, primeiro, adote as providências para a retomada do funcionamento do aplicativo para marcação de consultas e exames, disponibilizando o serviço aos que desejarem. Segundo,
dê continuidade à marcação presencial, tendo em vista as falhas apresentadas pelo aplicativo e considerando que nem todos têm acesso ao aplicativo. Marco Antônio Correia Monteiro, vereador PSD. Coloco em discussão a indicação 119. Com a palavra, vereador Marco Antônio. Colegas vereadores, é grande o número de reclamações que temos recebendo a respeito do aplicativo aí da Secretaria da Saúde. As pessoas estão com dificuldade de entrar, outros entram, não estão conseguindo marcar, estão tendo um problema muito sério com isso aí. Então, eu venho pedir a vocês, meus colegas, e como foi citado agora há pouco, a colega Neida, a vereadora Cíntia também, foram pessoas que já até colocaram uma indicação a respeito disso aí. Eu estou reforçando. O que eu venho pedir ao pessoal aí, ó, da Secretaria da Saúde, o nosso secretário, o Juliano, lá, que é uma pessoa bem atenciosa com nós, eu tenho certeza que vai dar uma olhada com carinho nisso aí. Precisamos ver, tem muitas pessoas que estão tendo essa dificuldade, não estão tendo um telefone adequado para isso aí, outros não têm internet. Então, acho que o que nós poderíamos tentar achar um jeito de saída aí para resolver esse problema dessas pessoas, daqui um pouco começar a fazer a nossa velha marcação que tinha antes, porque, enquanto isso, as pessoas não estão conseguindo entrar nesse projeto, estão nos procurando, não estão tendo retorno. Então, estou pedindo uma ajuda aí aos meus colegas vereadores, ao nosso executivo aí, e o nosso secretário de obras, aí, perdão, que venha nos ajudar a ver o que nós conseguimos passar para esse pessoal de melhorias. Muito obrigado, gente. Com a palavra, a vereadora Neida Lima. Senhor presidente, secretário, colegas e a todos que nos assistem. Vereador Marco, realmente essa luta para a gente conseguir voltar à marcação presencial está difícil. Infelizmente, a Secretaria da Saúde não nos deu retorno, nem para mim, nem para minha colega Cíntia, e as reclamações continuam. Hoje, inclusive, uma senhora do SF de baixo, da João Pereira, ela precisa de um clínico, e não conseguiu fazer a marcação pelo sistema, né? Está dando problema, e presencial também não tem. Então, está difícil, as pessoas estão precisando, tem gente que precisou de fisioterapia e foi lá para marcar presencial e não quiseram marcar porque tinha que ser só pelo aplicativo. A pessoa ali no local e eles não. Então, eu acho que nós vamos ter que rever isso aí, se tiver que o secretário voltar à Câmara de Vereadores para conversar com nós pessoalmente. Eu gostaria que a nossa presidente solicitasse mais uma vez uma visita do nosso secretário aqui, que a gente não está criticando, a gente está querendo melhorar para a população. Eles estão com dificuldade, sim, na marcação dessas consultas. Infelizmente, esse sistema de marcação pelo aplicativo não está funcionando a princípio. Ele me disse que está, mas não é o que a população está reclamando, né? Então, vamos pedir, se for possível, presidente, solicite um ofício solicitando para o nosso secretário novamente comparecer aqui para ver se a gente consegue resolver esse problema. Obrigada. Vamos pedir um ofício aí para a nossa secretária, para o secretário comparecer. Eu também recebi as mesmas demandas, dificuldades de marcar, né? Então, assim, tudo que é novo, ele gera problemas, né? Mas que tem ali o presencial acompanhando junto o aplicativo até ele ser totalmente 100%. Com a palavra, a vereadora Cíntia Jardim. Colega Neida, fica difícil, a gente vem aqui reclamar e começa a se tornar repetitivo. Acho que já faz 3 semanas, né, colega, que a gente fez essa solicitação e nada. As pessoas continuam reclamando, é um descaso, depois a gente fala, mas eu acredito que o secretário vai ter uma resposta para nós até a semana que vem, porque nada substitui
O atendimento presencial. O atendimento presencial para a pessoa idosa, para a pessoa, ela é necessário. Então, fica esse pedido também. Vereador Marco Antônio. A situação é complicada, só que assim, ó, como a vereadora Neide, a vereadora Cíntia comentaram, isso já faz 3 semanas, tá, mas aí eu me perguntando, mas até onde vai? Até quando esse pessoal vão... As pessoas que precisam marcar essas consultas, até onde? Até quando nós vamos aguardar isso aí? Então, o que eu estou pedindo aí? Ó? Com urgência, o nosso executivo, o nosso secretário lá da saúde, lá, que nos dê um retorno para nós ver se achamos uma saída para resolver essa situação, que está complicado. É grande o número de reclamações, não estamos falando de meia dúzia de pessoas que reclamaram, são grande o número de pessoas que não estão conseguindo entrar nesse aplicativo e conseguindo marcar suas consultas. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação 119. Os vereadores que concordam permaneçam em pé e os que discordam, levante-se. A indicação 119 foi aprovada por 5 votos a 0. Anteprojeto Educação Física nas Escolas. Vereadora Cíntia Jardim. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Arroio dos Ratos. Anteprojeto. Estabelece o mínimo de 3 horas aula de educação física nas escolas de educação básica. José Carlos Garcia de Azeredo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido o mínimo de 3 horas aulas semanais de educação física nas escolas de educação básica, no município de Arroio dos Ratos. Artigo 2º. A educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, a ser oferecido por meio de, no mínimo, 3 horas aulas semanais, sendo sua prática facultativa ao aluno. Primeiro, que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Segundo, maior de 30 anos de idade. Terceiro, que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física. Quarto, amparado pelo Decreto-Lei de número 1044, de 21 de outubro de 1969. Quinto, que tenha prole. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir do ano letivo de 2022. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Cíntia Jardim, vereadora. Justificativa. Este anteprojeto visa a estabelecer uma carga horária mínima de 3 horas aulas semanais para a disciplina de educação física, de forma a promover aos alunos da educação básica a aprendizagem e a vivência de práticas de atividade física, inclusive por meio de modalidades desportivas, de forma a construir o hábito de um estilo de vida ativo e saudável, e contribuindo para um estado pleno de bem-estar físico, mental e social. A atividade física regular é um fator-chave de proteção para a prevenção e o controle das doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e vários tipos de cânceres. A atividade física também beneficia a saúde mental, incluindo prevenção do declínio cognitivo e sintomas de depressão e ansiedade, e pode contribuir para a manutenção do peso saudável e do bem-estar geral.
Em crianças e adolescentes, a atividade física proporciona benefícios para os seguintes desfechos de saúde: melhora da aptidão física, aptidão cardiorrespiratória e muscular, saúde cardiometabólica, pressão arterial, dislipidemias, glicose e resistência à insulina, saúde óssea, cognição, desempenho acadêmico e função executiva, saúde mental, redução dos sintomas de depressão e redução da adiposidade. Para esses resultados, a OMS recomenda que, primeiro, crianças e adolescentes devem fazer pelo menos uma média de 60 minutos por dia de atividade física de moderada a vigorosa intensidade ao longo da semana. A maior parte dessa atividade física deve ser aeróbica. Segundo, atividades aeróbicas de moderada e a vigorosa intensidade, assim como aquelas que fortalecem os músculos e ossos, devem ser incorporadas em pelo menos 3 dias da semana. Outro sim, para crianças e adolescentes, maiores quantidades de comportamento sedentário estão associadas com os seguintes desfechos negativos à saúde: aumento da adiposidade, saúde cardiometabólica diminuída, menor aptidão, menor comportamento pró-social e redução da duração do sono. OMS 2020. Mesmo sabendo de todos os benefícios da educação física, estimativas globais indicam que 27,5% dos adultos e 81% dos adolescentes não atendem às recomendações da OMS para atividade física. Sabendo da grande contribuição da educação escolar como ferramenta geradora e desenvolvedora da cidadania, é fato que a educação é capaz, sim, de resolver lacunas impostas pelas desigualdades sociais. Sendo assim, observada a grande relevância da disciplina de educação física como desenvolvedora de uma sociedade mais ativa e saudável. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Cíntia Jardim, vereadora. Coloco em discussão o anteprojeto de Educação Física nas escolas. Com a palavra, a vereadora Cíntia Jardim. Presidente, secretário, colegas, ouvintes. Esse anteprojeto, que estabelece o mínimo de 3 horas aula de educação física nas escolas de educação básica, quero dizer que hoje, no nosso município, ele já existe 3 horas de aulas no município. Esse anteprojeto eu estou apresentando para ser mantido, pois, pós-pandemia, as nossas crianças precisam ter uma vida cada vez mais sadia, com exercícios, com atividades, cada vez para conseguir desenvolver, porque esses quase 2 anos não vai ser fáceis para eles e para nós. Então, é muito importante a atividade física para tudo, né? No desenvolvimento deles. Então, eu peço que vocês me apoiem nesse projeto. Com a palavra, o vereador Gésio Salines. Senhor presidente, meus colegas vereadores e a todos que estão nos acompanhando, uma boa noite. Para complementar o anteprojeto da vereadora Cíntia, parabenizo, né, e na própria justificativa ali deixa claro a importância da atividade física, né, no âmbito geral, né, para o desenvolvimento corporal também. Então, com certeza, esse anteprojeto vai ser de muita valia, né, e é um resguardo porque, assim como a senhora já falou, o município já tem as 3 horas, né, então, só para ter o resguardo mesmo, podem contar, sim, com o meu apoio. Era isso, senhor presidente. Lembrando que os serviços já existem, né? É só uma questão para regulamentar.
né? Porque o que está acontecendo aí no Estado? Eles estão querendo diminuir a carga horária da educação física, né? E já deixo aqui também uma fala para o nosso executivo, que se der confronto, né, nos 3 períodos durante a manhã, que se faça a educação física no turno inverso, né, que nem era no nosso tempo. Que aí não vai ter problema, não vai ter diminuição, e a educação física é questão de saúde. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o anteprojeto Educação Física nas escolas. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os que discordam, levante-se. O anteprojeto Educação Física nas escolas foi aprovado por 5 votos a 0. Anteprojeto Educação Física como atividade essencial. Vereadora Cíntia Jardim. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Arroio dos Ratos. Anteprojeto. Institui como atividade essencial os estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Arroio dos Ratos e da outras providências. José Carlos Garcia de Azeredo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a prática de atividades físicas orientadas por profissionais da educação física como essenciais para a saúde da população e declara a essencialidade dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais no âmbito do município de Arroio dos Ratos. Parágrafo 1º. Fica estabelecido que as academias de musculação, ginásticas, natação, hidroginásticas, pilates e as demais modalidades esportivas como atividades essenciais à saúde, mesmo em período de calamidade pública. Parágrafo 2º. Deverá ser realizada a limitação do número de pessoas, além de adotadas medidas de contenção sanitárias, objetivando impedir a propagação de doenças de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada em normas sanitárias e de segurança pública, a qual indicará a extensão, motivos e critérios técnicos e científicos das restrições que porventura venham a ser expostas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Cíntia Jardim, vereadora. Justificativa. O presente anteprojeto de lei, que ora submeto à análise dos nobres pares, tem por objetivo garantir a essencialidade da atividade física e do exercício físico e garantir o funcionamento de estabelecimento que prestam estes serviços de saúde por profissionais da educação física. A atividade física regular é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas, fortalecer os ossos, por exemplo. Esses benefícios podem ser alcançados em cerca de 1 mês após o início da atividade física regular, como caminhadas, pular corda, correr, dançar ou praticar musculação. Portanto, o exercício físico e a atividade física, de forma planejada e estruturada, com o objetivo de manter ou melhorar a aptidão física, e deve ser
operacionalizada por profissional da área. Considerando que a prática regular e orientada de exercícios físicos tem importante impacto na prevenção, tratamento e recuperação dos principais agravos crônicos degenerativos, tanto em academias, clínicas, clubes e programas de condicionamento físico individualizado, quanto ao Sistema Único de Saúde, SUS, atenção primária, secundária e terciária, assim como em toda a rede vinculada à saúde suplementar. Considerando a resolução do CONFEV de número 391 de 2020, que dispõe sobre o reconhecimento e a definição da atuação e competências do profissional de educação física em contextos hospitalares e da outras providências. Considerando a Lei de número 12.864, de 24 de setembro de 2013, que altera o caput do artigo 3º da Lei de número 8.080, incluindo a atividade física como fator determinante e condicionante da saúde. Considerando a Política Nacional de Proteção da Saúde, regulamentada pela Portaria Ministerial de número 687, de 30 de março de 2006, que trata do desenvolvimento das ações de promoção da saúde no Brasil e inclui a educação física na política de promoção da saúde. Considerando a Lei Federal de número 9.696, de 1998, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de educação física e cria os respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais de Educação Física. Considerando que a nossa Carta Magna trata de forma clara que a saúde é um direito de todos e um dever do poder público de prover as condições necessárias para o melhor desenvolvimento do pleno exercício deste direito, consagrado no artigo 6º da nossa Constituição Federal, através de políticas econômicas e sociais com foco na redução de doenças tanto físicas como psíquicas. Considerando a Lei Federal de número 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Assim, os motivos acima expostos reforçam o caráter essencial da atividade física e, consequentemente, dos estabelecimentos de prestação de serviço de educação física, públicos ou privados, razão pelo qual submeto à apreciação dos colegas o presente anteprojeto. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Cíntia Jardim, vereadora. Coloco em discussão o anteprojeto Educação Física como atividade essencial. Com a palavra, vereadora Cíntia Jardim. Presidente, secretário, colegas, ouvintes. Esse anteprojeto trata da atividade de educação física, que institui como atividade essencial os estabelecimentos de prestação de serviço de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais. A pandemia nos fez pensar em muitas coisas, e uma delas é a atividade física. A atividade física, nesse momento, é essencial para todos nós, pois estamos em casa, isolados, muitas vezes, não podendo fazer nada no momento de pandemia, e o exercício é essencial para a gente manter a nossa saúde. E é necessário esse exercício ser feito por pessoas, por profissionais. Inclusive, hoje existe um decreto federal que prevê que as academias podem
estar à vista essenciais. Mas esse anteprojeto é para garantir que o nosso município tenha lei própria. Se acontecer novamente um momento de fechar as academias, existe um decreto, mas um decreto ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, se a gente tem lei prevendo que, como serviço essencial, a gente garantiria o serviço dessas academias. Então, eu conto com os colegas. Com a palavra, o vereador Osmar de Doliche. Senhor presidente, colegas, assistente, nosso procurador, população que nos assiste. Eu quero dizer à colega Cíntia, vereadora, que eu sou favorável ao anteprojeto. É um projeto de extrema importância, colega. Eu sou favorável ao teu projeto. Obrigado. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o anteprojeto Educação Física como atividade essencial em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os que discordam, levante-se. O anteprojeto Educação Física como atividade essencial foi aprovado por 5 votos a 0. Correspondências expedidas, nada consta. Tribuna Popular, nada consta. Grande expediente, nada consta. Comunicações, nada consta. Ordem do dia. Discussão preliminar. Projeto de Lei 010 de 2021 do Legislativo. Projeto de Lei de número 010 de 2021, Legislativo, da denominação ao logradouro público que especifica: José Carlos Garcia de Azeredo, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É dado o nome de Praça Rui Ávila ao logradouro público localizado aos fundos do ESF 4, no bairro São Cristóvão, em Arroio dos Ratos, conforme mapa em anexo. Artigo 2º. É facultado ao município a colocação de placas indicativas no local, fazendo constar o nome da praça. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Gesley Salines de Souza, vereador. Justificativa. O vereador que subscreve apresenta para apreciação do plenário o presente projeto de lei para fins de designar o nome de Praça Rui Ávila ao logradouro acima especificado. O presente projeto justifica-se pelo fato de que o local ainda não recebeu seu respectivo nome. Trata-se também homenagem a um cidadão de nosso município, haja vista que o senhor Rui Luiz Kaczynski Ávila foi um grande homem, atuou na extinta Caixa Econômica Estadual, onde aposentou-se. Logo, abriu seu próprio negócio no ramo imobiliário, onde ajudou várias famílias a se instalarem em nossa cidade. Foi um cidadão íntegro, honesto, tendo sido vereador por 2 legislaturas e atuando com louvor junto ao Poder Legislativo. Sempre foi atuante em nossa cidade, como esportista, junto ao Esporte Clube Brasil, como carnavalesco, junto à Sociedade Última Hora, e como tradicionalista, tendo sido, inclusive, patrão do CTG Tropilha Crioula. Lamentavelmente, este cidadão e pai de família nos deixou precocemente vítima de coronavírus, deixando também saudades no coração dos familiares, amigos e de toda a comunidade, razão pela qual nada mais justo e oportuno
que a praça receba o seu nome. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Gesley Salinas de Souza, vereador. Coloco em discussão projeto de lei 010 de 2021, vereador Gesley Salinas, com a palavra. Senhor presidente, meus colegas vereadores e a todos que estão nos assistindo. Esse projeto de muita importância para a própria comunidade, tendo em vista, em se tratando de uma pessoa que merece todo o nosso respeito por sua trajetória dentro do nosso município, né? Uma pessoa, como diz a própria justificativa, uma pessoa que sempre foi íntegra, né? Honesta, né? Humilde, um coração muito grandioso, né? Quem conheceu o Rui Ávila, né? A gente até se emociona porque não é por sua trajetória, mas é uma pessoa que deixou o seu legado, né? E merecia ter recebido essa homenagem, né, em vida. A gente sempre, às vezes, a gente se questiona, né, por que homenagear depois que a pessoa parte, né? Mas nada mais justo que eu fizesse essa homenagem a ele, junto com o apoio dos meus colegas, e que nós denominasse a praça que tem atrás do SF4 como Praça Rui Ávila, porque esse mérito, com certeza, não é só dele, mas também de toda a sua família que sempre esteve junto, né? Junto dele na sua trajetória, apoiando em todos os seus atos, tanto políticos quanto familiar, quanto profissional, né? O Rui foi vereador nesta casa por 2 mandatos, também contribuiu muito nesta casa legislativa com leis, né? Desenvolvendo o melhor para o nosso município. Então, hoje eu peço aqui o apoio dos colegas. Estou emocionado porque falar do Rui, não queria simplesmente fazer uma homenagem a ele depois dele não estar mais presente, mas que a família tenha essa homenagem com muito respeito e que eu deixo aqui a minha gratidão pela passagem do Rui aqui no nosso município, né? Que com certeza sempre vai ser lembrado. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Neida Lima. Senhor presidente, colegas, eu parabenizo o meu colega Gesley, eu até falei com ele antes. Isso foi uma grande homenagem, realmente. Eu iria fazer essa indicação, aí quando eu cheguei ali, já tinha o seu, fiquei muito feliz por isso. Está todo o meu apoio em relação, mais que merecida essa homenagem ao Rui, né? Tive a felicidade de conhecê-lo junto à sua família, de participar de festas e coisas, e é uma pessoa realmente que vai fazer muita falta na nossa comunidade. Uma pessoa de coração enorme, né? Um pai de família exemplar, e eu tenho certeza de onde ele está muito feliz por essa homenagem. Parabéns. Parabéns, vereador Gesley Salinas, pela homenagem. Infelizmente, a gente tem por hábito homenagear as pessoas depois que partem, né? Mas que a família receba com respeito, com carinho, né, essa homenagem dessa casa. Encaminho à comissão de pareceres o anteprojeto de lei número 010 de 2021. Projeto de lei 011 de 2021 do Legislativo. Projeto de lei de número 011 de 2021, Legislativo, da denominação alogradouro público que especifica: José Carlos Garcia de Azeredo, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
é dado o nome de Campo Carlos Tadeu Kaczynski Ávila, ao campo de futebol localizado no interior do clube denominado Esporte Clube Brasil. Artigo 2º. É facultado ao município a colocação de placas indicativas no local, fazendo constar o nome do campo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Neida Lima, vereadora. Justificativa. A vereadora que subscreve apresenta para apreciação do plenário o presente projeto de lei para fins de designar o nome de Campo Carlos Tadeu Kaczynski Ávila, ao campo de futebol acima especificado, situado dentro do Esporte Clube Brasil. O referido campo existe há mais de 100 anos, sendo que muitos atletas e famílias se conheceram e se formaram ali. Por diversas décadas, o Esporte Clube Brasil sobreviveu com sua documentação legalizada, graças ao senhor Carlos Tadeu, considerado digno desta homenagem por toda a nossa comunidade, uma vez que sempre foi atuante em nosso meio esportivo e no Esporte Clube Brasil, que possui importância e relevância histórica para nossa cidade e nossa identidade. Reforçamos, por fim, que a nomenclatura é dada somente ao campo de futebol e não ao clube, que já possui denominação. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Neida Lima, vereadora. Coloco em discussão o projeto de lei 011 de 2021, com a palavra a vereadora Neida Lima. Senhor presidente, colegas, ouvintes, essa homenagem ao Tadeu, eu resolvi fazer essa indicação a pedido de munícipes também do nosso município, né? Porque o Tadeu, era a segunda casa dele, era o Esporte Clube Brasil. Ele amava aquele local. Quando a sociedade fez, o Esporte Clube fez 100 anos, ele tomou a frente com o pessoal para fazer a festa, para revitalizar o campo e levar a comunidade de volta ao clube. Foi muito linda a festa, e aquele espaço fazia parte da vida dele, né? Ele se dedicou exclusivo àquilo ali, era uma pessoa que não tinha uma família dele, né? Só a irmã, os irmãos e os sobrinhos, e a segunda casa dele era lá. Ele passava o tempo de folga dele sempre lá dentro com os amigos. Então, mais do que merecida essa homenagem, nosso município colocar a placa em nome do campo, né? E eu gostaria de que a família recebesse com todo carinho, porque foi uma morte muito triste para o nosso município, perder 2 irmãos assim, juntos, questões de semanas de diferença, né? E eu me solidarizo com a família, né? E é de coração que eu resolvi fazer essa homenagem. Muito obrigada. Eu me recordo do senhor Tadeu na época da eleição, quando eu passei ali pela rua dele, ali, a gente conversou um longo tempo ali no portão da sua casa. Depois, quando vi o anúncio pela funerária, me surpreendi. Um cara calmo, tranquilo, preocupado com a cidade. Então, parabéns, vereadora Neida, que a família receba também com carinho essa homenagem dessa casa. Caminho à Comissão de Pareceres do projeto de lei 011 de 2021. Projeto de lei 012 de 2021, legislativo. Projeto de lei 012 de 2021, legislativo. Dá denominação ao logradouro público que especifica: José Carlos Garcia de Azeredo, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. É dado o nome de Campo Ademir Guedes da Silva ao campo de futebol localizado no interior do clube denominado
Grêmio Esportivo Estrela, localizado na rua Arthur da Costa e Silva. Artigo 2º. É facultado ao município a colocação de placas indicativas no local fazendo constar o nome do campo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Neida Lima, vereadora. Justificativa. A vereadora que subscreve apresenta para apreciação do plenário o presente projeto de lei para fins de designar o nome de Campo Ademir Guedes da Silva ao local acima especificado, situado no interior do Grêmio Esportivo Estrela. O referido campo de futebol é um dos mais tradicionais da cidade, que sobreviveu graças à ajuda de amigos e de simpatizantes. Inserido nesta liderança está o senhor Ademir Guedes da Silva, conhecido popularmente como Chaninho, que nunca mediu esforços para manter o local em funcionamento, sendo, portanto, merecedor desta homenagem. Reforçamos, por fim, que a nomenclatura é dada somente ao campo de futebol e não ao clube que já possui denominação. Sala Professor Hugo de Carvalho, 26 de julho de 2021, Neida Lima, vereadora. Coloco em discussão o projeto de lei 012 de 2021, com a palavra a vereadora Neida Lima. Senhor presidente, colegas, assistência. Essa homenagem ao senhor Ademir Guedes da Silva, mais conhecido pela toda a comunidade de Arroio dos Ratos como Chaninho, é muito justa, também foi pedido pelos nossos munícipes, porque foi uma pessoa que se dedicou ao Campo Estrela ali, revitalizou junto com a ajuda do município, porque aquele espaço pertence ao município, né? E foi um local onde foi desenvolvido o projeto Genoma aqui, que muitos conheceram, e teve crianças e jovens que participaram desse projeto, um grande projeto na época. Várias legislaturas seguiram com esse projeto, né? Foi criado na época do nosso procurador aqui, o Zezão, e seguiu por os outros prefeitos, Jauri, o Zé Carlos, né? Então, teve muitas famílias que tiveram seus filhos lá dentro e passaram pelo carinho do seu Chaninho lá dentro. É um local de respeito, um local onde pessoas de idades e jovens frequentam até hoje, é um local familiar. E, então, o seu Chaninho dedicou a vida dele ali, passava o dia, bem dizer, todo ali, deixando sua família, ficava de manhã à noite lá dentro do Campo Estrela, que era o local que ele gostava. Então, é uma grande homenagem para ele. Se o município colocar essa placa, eu gostaria que os nossos colegas aqui me apoiassem nessa indicação. Obrigada. Uma justa homenagem. Eu conheci o Chaninho em 2007, quando eu vim morar nessa cidade, e escrevi o meu filho no projeto Genoma Colorado, que era que ele administrava, formando uma dupla nota 10 ali com o senhor, o Almir, né? O Auri. Então, era muito bacana ali. Pena que não continuou, né? Daqui a pouco a gente volte a colocar isso aí em prática. Era muito bom, tirava os nossos filhos das ruas. E eu sempre digo que daquela turma ali que passou meu filho ali por eles, só deu meninos bons ali, porque tinha disciplina ali, não era de qualquer jeito, né? Então, justa homenagem. Parabéns, vereadora Neida. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei 012 de 2021 à Comissão Geral de Pareceres. Coloco o projeto de lei 055 de 2021, PPA. Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025. José Carlos Garcia de Azeredo, prefeito municipal de Arroio dos Ratos, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou
e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2022-2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada. Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual. Primeiro, anexo 1º. Relação detalhada das receitas planejadas. Segundo, anexo 2º. Programas de governo. Terceiro, anexo 3º. A. Resumo dos programas por macro-objetivos. Quarto, anexo 3º-B. Resumo da compatibilização dos programas com a fonte de recurso. Quinto, anexo 3º-C. Planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Sexto, anexo 4º. Comparativo do planejamento do Plano Plurianual 2022-2025 com a Lei Orçamentária Anual LOA 2022. Artigo 2º. As prioridades e metas para o ano de 2022, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, estão especificadas no anexo 4º a esta lei. Artigo 3º. A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo através de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. Artigo 4º. A inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias do Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa as modificações consequentes. Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para contabilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do programa. Artigo 6º. O Poder Executivo enviará à Câmara de Vereadores, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste plano. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos, 14 de julho de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto. Ilustríssima Senhora Vereadora Maria Helena Menezes Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos. Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos demais membros desta colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o projeto de lei ordinária de número 55 de 2021, em anexo, o qual institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025. O projeto de lei de número 55 de 2021 atende ao que dispõe o artigo 165, inciso 1º
e parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. Artigo 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: primeiro, o Plano Plurianual. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas ao programa de duração continuada. Nesse diapasão, o artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, artigo 78, leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão: primeiro, Plano Plurianual. Parágrafo 1º. A lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas ao programas de duração continuada. O Plano Plurianual é elaborado a cada quadriênio e é um importante instrumento de planejamento governamental, definindo as diretrizes, metas e objetivos da gestão pública, através das propostas apresentadas pelos poderes e sociedade, visando o desenvolvimento do nosso município. Por conseguinte, o Plano Plurianual tem como escopo comunicar aos nossos munícipes não apenas os objetivos e as metas decorrentes destas diretrizes e prioridades, mas também os resultados da execução das ações previstas, o que será feito ao longo de seu processo de monitoramento e de avaliação. Diante do exposto, solicitamos a esta egrégia Câmara que aprecie e aprove o presente projeto, sendo que tínhamos para o momento, renovando os votos de estima e consideração, Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos, 14 de julho de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 055 de 2021, PPA, Plano Anual Plurianual para o quadriênio 2022-2025. Só para lembrar a comunidade, hoje foi feita uma reunião nessa casa, onde estavam presentes os vereadores, nosso procurador, o Zezão, nossa assessora jurídica, Niali, também o vice-prefeito Paulinho Aze e o nosso contador contador da prefeitura, Fernando Fantin, para tratar do PPA. Então, essa casa já está trabalhando nisso, né? E, no decorrer, vamos nos reunir mais vezes. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei 055 de 2021 para a Comissão Geral de Pareceres. Projeto de lei 058 de 2021. Altera a Lei Municipal de número 3036 de 2008. José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal de Arroio dos Ratos, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os seguintes dispositivos da Lei Municipal de número 3036 de 2008, que revoga a Lei de número 430 de 83 e cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Primeiro, o artigo 1º da lei passa a contar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente em caráter permanente, como órgão consultivo, normativo e deliberativo, parte integrante da estrutura municipal com a composição e competências
definidas nesta lei. Segundo, o inciso 1º do artigo 3º da lei passa a contar com a seguinte redação. Artigo 3º. Primeiro, Governo Municipal. Letra A. Primeiro, um representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Letra B. Um representante da Secretaria Municipal da Saúde. Letra C. Um representante da Secretaria Municipal de Obras e Transporte. Letra D. Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura. Letra E. Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Terceiro, o inciso 2º do artigo 3º da lei passa a contar com a seguinte redação. Artigo 3º. Segundo, da sociedade civil. Letra A. Um representante do Sindicato Rural de Arroio dos Ratos. Letra B. Um representante de uma das associações de bairro de Arroio dos Ratos. Letra C. Um representante da ACIAR, Associação Comercial e Industrial de Arroio dos Ratos. Letra D. Um representante da EMATER. Letra E. Um representante das organizações não governamentais, ONGs. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos, 21 de julho de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto. Ilustríssima Senhora Vereadora Maria Helena Menezes Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio dos Ratos. Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência, bem como aos demais membros desta colenda Câmara de Vereadores, ao mesmo tempo em que lhes encaminhamos o projeto de lei ordinária de número 58 de 2021, em anexo, o qual altera a Lei Municipal de número 3036 de 2008, o projeto de lei de número 58 de 2021 visa alterar a redação do artigo 1º e dos incisos 1º e 2º do artigo 3º da Lei Municipal de número 3036 de 2008, a qual revoga a Lei de número 430 de 83 e cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Em consulta, a Lei Municipal de número 3036 de 2008, para a indicação dos membros do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, verificamos a necessidade da alteração legislativa que é objeto deste projeto de lei. A redação vigente do artigo 1º da Lei Municipal de número 3036 de 2008 está vinculando o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, à Secretaria Municipal de Agricultura. E considerando que o município conta com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entendemos pela necessidade de alterar a lei para que o CONDEMA seja ela vinculado. Não é demais observar que os demais artigos da lei que tratam das atribuições do CONDEMA e do Fundo Municipal do Meio Ambiente estão fazendo referência à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não havendo razão para permanecer a vinculação trazida pelo artigo 1º à Secretaria Municipal de Agricultura. Quanto ao inciso 1º do artigo 3º, está sendo incluída a Secretaria Municipal de Meio Ambiente dentre os representantes do governo municipal na composição do CONDEMA. E o inciso 2º do mesmo artigo inclui as organizações não governamentais, ONGs, dentre os representantes da sociedade civil. Diante do exposto, solicitamos a esta egrégia Câmara que aprecie e aprove o presente projeto, sendo que tínhamos para o momento, renovando os votos de estima e consideração, Gabinete do Prefeito Municipal, Arroio dos Ratos,
21 de julho de 2021, José Carlos Garcia de Azeredo, prefeito municipal. Coloco em discussão preliminar o projeto de lei 058 de 2021. Não havendo manifestações, encaminho o projeto de lei número 058 de 21 à Comissão Geral de Pareceres. Discussão final e votação, ata 33 de 2021. Aqueles vereadores que discordam, coloquem-se em pé, ou aqueles que concordam, permaneçam sentados. A ata 33 de 2021 foi aprovada por 5 votos a 0. Justificando aqui a ausência da nossa presidente Maria Helena, também do vereador Bernardo Cairuga e também do vereador Tiago Abade por motivos de saúde. Explicações pessoais, vereador Gési Salines. Senhor presidente, meus colegas e a toda a comunidade, gostaria de justificar aos senhores e senhoras a minha ausência na sessão do dia 13 e na sessão do dia 20. Na sessão do dia 13, eu estava em Porto Alegre, onde às 17 horas nós teríamos nesta Casa Legislativa a reunião da Comissão de Pareceres com a presidente da comissão, a Neida, onde eu entrei em contato com ela logo perto das 17, informando que eu não ia conseguir chegar a tempo na reunião, presidente. E, consequentemente, com isso, também não consegui chegar a tempo para a sessão das 18 horas. E no dia 20, na sessão passada, um pouco antes das 17 horas, a minha irmã mais nova, a Franciele, que mora nos Garcia, ela testou positivo para a Covid, ela e o marido, e como eu tive contato um dia anterior, à noite eu jantei na casa dela, eu tive contato com eles, e por precaução, até que eu fizesse o teste, esta casa, junto com a Secretaria da Saúde, pediram que eu ficasse, né, em casa de isolamento até que saísse o resultado. Então, essa foi a justificativa de eu não permanecer na última sessão. Então, eu gostaria da compreensão dos colegas com essa justificativa. Era isso, senhor presidente. Coloco em votação as explicações pessoais do vereador Gési Salines. Os vereadores que concordam permaneçam em pé, os que discordam, levante-se. Explicações pessoais do vereador Gési Salines foi aprovado por 5 votos a 0. Presença. Cíntia Jardim, Dilson Lemos, Gesley Salines de Souza, Marcos Antônio Correia Monteiro, Neida Lima, Osmar Carvalho de Doliche. Próxima data aí. Encerro a presente sessão extraordinária, convocando a próxima reunião para o dia 3/8 de 2021. Muito obrigado a todos e uma boa noite.